Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no episódio 28 e hoje, em especial, eu estou aqui com Regina, nossa sócia-diretora, que fica em São Luís. E estamos aqui com uma convidada muito especial, que eu vou pedir para a Regina apresentar aqui o currículo dela. E depois, em seguida, né, Regina, a gente vai pedir para ela detalhar mais, porque o currículo dela é gigante. Muito obrigada, Patrícia, pela apresentação e pelo convite, né, para a gente estar no Oduscast. Primeira vez, né, Regina, aqui em Imperatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada. No Oduscast, né? Não isso, gravando aqui com a gente. Exatamente. O nosso tema hoje, com a doutora Cristina Decek, é sobre autoridade e referência realmente no seu segmento, né? A doutora Cristina é especialista em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, com mais de 27 anos de experiência, transformando sorrisos e construindo uma trajetória de autoridade, né? Então, ela vai começar se apresentando, explicando um pouquinho como é que você chegou nessa autoridade, se vê como autoridade e referência nessa área, doutora. A gente já lhe vê, viu? A gente não se vê, na verdade, né? Porque eu acho que a gente tem muito a aprender, né? E a minha trajetória foi muito interessante, porque eu sou do sul de Minas. Olha, legal. Eu sou filha de dentista, meu pai era dentista. Sério? Olha só, que legal. Será que teve influência? Muita! E eu sou filha também, minha mãe professora. Ai, casou tudo. Casou. E a gente vai casando sem perceber até o momento que você se vê. Eu me toquei realmente um dia que eu fui apresentar uma aula nossa e coloquei uma foto muito querida dos dois, os dois saindo, tinham acabado de casar, estavam saindo da igreja, no carro ainda, e aí eu disse, opa, olha que lindo, ela lecionando e ele na odontologia, e hoje eu estou nessa situação, lecionando e fazendo o que eu mais amo, e que realmente é o que você falou, é devolver sorrisos. Para mim não tem preço, né? O sorriso da pessoa, o antes e o depois, para mim é gratificante. Nossa, que lindo. A gente tem aqui uma pessoa, né, que passou também por essa transformação pelas mãos da doutora. Sou paciente, né, doutora? Acompanhou o processo. Para quem não sabe, eu fiz ortognática. Isso. E o processo de ortognática, ele é um processo que tem uma preparação antes de fazer a cirurgia, né? E aí, assim, eu não falo que foi coincidência, foi Deus mesmo que me conectou com a doutora Cristina. Com quando certeza. Eu cheguei naquele primeiro momento, assim, já naquela preocupação da cirurgia, e aí ela foi me orientando. E, assim, eu lembro como se fosse hoje, eu ter sentado naquela cadeira e você ter, Paty, tu já foi na psicóloga? Foi a primeira pergunta que ela fez. Aí eu fiquei assim, psicóloga, eu vou operar. Será que ela tá achando que eu tenho algum problema? Aí eu não. Aí ela contextualizou uma situação de uma amiga que ela disse que ela fez a cirurgia, não gostou, não se reconheceu no espelho. Exatamente. E pediu para desfazer a cirurgia. E aquilo para mim foi muito importante, porque aí eu comecei a entender, não, então é um processo que vai mudar toda a minha fisionomia, e eu falo que a ortognática, ela não muda só fora, ela muda dentro, porque é um novo ciclo, uma nova adaptação. Um novo reconhecimento, né? O Paty é assim, né? Eu também não nasci sabendo, e graças à equipe com quem me formou, a equipe SZK, hoje, Dr. Ideu Suzuki, coordenador, que dá aula na São Leopoldo Mandique, tanto de Campinas como São Paulo. Então, o Dr. Suzuki traz essa bagagem. Nós tivemos o Dr. Suzuki aí mais de 36 anos na cidade. E eu tive o privilégio de vocês sentarem, desenhar toda... Ao lado dele, Ao lado dele. A gente tem, inclusive, se você quiser assistir, a gente tem um podcast gravado com ele. Então, vá lá no nosso YouTube e assista lá, que tem muita coisa boa também que ele compartilhou aqui com a gente. E a evolução na odontologia, na ortodontia principalmente, né? Porque chegou um momento e eu fui escolher a minha pós-graduação. E realmente eu não me reconheci em outras especialidades, até que um dia eu voltei para Minas para estar de férias. E olha que coisa legal. A minha irmã é ortodontista, a secretária dela não foi naquela semana, eu estava de férias, e ela falou, Cris, por favor, me ajude. Assim que você entrou? Exatamente, na ortodontia.
E eu fui auxiliá-la. E terminou a semana e eu disse, é isso que eu quero. Oh, que legal. E a minha trajetória começou eu morando aqui em Imperatriz, ia todos os meses para São Paulo, algumas vezes de ônibus. Sim, imagino. E voltava, fazia a minha iniciação na ortodontia, até que, graças a Deus, nós conseguimos trazer a equipe do Dr. Hideo Suzuki, a equipe SZK, para São Luís. Sim. Eu fui uma das primeiras turmas, fui a primeira turma, e depois disso eu falei, não, eu preciso trazer essa equipe para a Imperatriz. Apresentamos para a ABO, Associação Brasileira de Odontologia, e depois disso nós estamos aí realmente devolvendo esse sorriso para essa população que mais precisa, né? E agora nós estamos nos despedindo, né? O Dr. Suzuki, nós fizemos o nosso melhor, nosso legado, mas fica muitas turmas que nós formamos, essas pessoas que nós demos o prumo para uma ortodontia de respeito e de qualidade para a cidade. Interessante. E assim, essa vontade da ortodontia, ela surgiu nesse momento, né? Nesse momento, ajudando a minha irmã. E como tu foi aprimorando e assim, tendo a certeza de que era isso que tu ia seguir, assim, porque às vezes a gente pensa também que a gente vai ter uma certeza, né? E eu acho que às vezes a gente não tem essa certeza toda, né? A gente vai experimentando, mas não sei se... Regina, você teve essa certeza? Tive. Que legal. Porque assim, antigamente na odontologia, você terminava a odontologia e você faz todas as áreas, né? Quando eu me formei, eu tive a possibilidade de fazer odontopediatria, de fazer uma endodontia, e eu fui, vamos dizer, excluindo. Ah, então foi experimentando e excluindo. Foi um pouco diferente de hoje em dia, porque os alunos saem da pós-graduação e já caem numa especialização. E na minha formação não foi essa, né? Como foi? Normalmente a gente terminava a faculdade, né? E tinha um tempo de cadeira, a gente experimentava, manuseava as outras áreas até conseguir. Para você ter ideia, não tinha curso nenhum, não tinha faculdade em Imperatriz de odontologia, não tinha pós-graduação como tem hoje. Imperatriz hoje está rica, né? Quantas faculdades de odontologia, quantas já cursos de pós-graduação. Então a facilidade melhorou muito. Eu não tive isso, né? Mas então a sua faculdade ainda foi aqui ou foi lá em Minas? Foi em Alfenas. Eu me formei em Alfenas e depois da minha formação eu vim para cá, da faculdade. Eu tenho uma curiosidade sobre como que você foi fazer a parte de ortopedia. Que aí você sempre fala, né, que tem especialista em ortodontia e ortopedia. A ortopedia ela está unida, ela é junta com a ortodontia. Então, a ortopedia, a gente trabalha muito em criança, em formação, em desenvolvimento, né? Então, que é estimular o crescimento aonde necessita. Por exemplo, eu tenho crianças que a gente chama de padrão 3. Padrão 3 é uma deficiência no crescimento na maxila, na parte superior. É o meu caso, não? Né? Eu era classe 3. Então, isso dá para ser identificado na infância? Desde a infância. Porque se meu pai tivesse me levado no dentista... Mas você sabe que eu tinha conseguido fazer ali teria conseguido na ortopedia. Sim. Né? Eu tenho muitos casos, mas nem né? todos os profissionais estão ali adaptados e prontos para identificar isso também, né? Não, né? Mas é muito bonito quando esse despertar, os pais conseguem visualizar. E antigamente, os pais deixavam para levar o filho mais para frente. Hoje, não. Geralmente levava quando doía o dente ou quando tinha ali uma cárie. Ou quando chama atenção no perfil da criança, principalmente no feminino padrão 3. Sim. E hoje não, graças a Deus, por conta da informação que chega cedo, os pais hoje levam as crianças mais cedo para o consultório e você consegue visualizar a necessidade. Vamos começar intervir mais cedo? E tem maloclusões que eu preciso intervir mais cedo, como o padrão 3. Já o padrão 2, que é o contrário, é a falta do desenvolvimento da mandíbula, eu posso deixar um pouquinho mais para frente.
Mas eu sou muito grata à Imperatriz, fico muito feliz com o que vem acontecendo e a evolução desses cursos em Imperatriz. Isso facilitou muito. Benfeitoria para não só para a região, mas outros estados próximos a nós que conseguem se beneficiar com a qualidade do estudo. E eu acredito assim, que a senhora fica feliz, mas ao mesmo tempo a senhora contribuiu para que isso acontecesse, né? Aqui dentro da região. Então, assim, eu mesmo sabendo da sua história aqui por baixo, vamos dizer assim, eu já sei que a senhora contribuiu. Então, como é que a senhora foi identificando essa necessidade? O que a senhora começou a fazer nesse início? Que foi, assim, despertando e tornando essa profissional que a senhora é hoje? Eu sempre fui além. Onde tinha uma oportunidade, eu estava lá, né? Então, eu nunca disse não. E quantas vezes eu precisei abandonar um pouco da família, né? Sim. Que isso dói um pouquinho, mas para estar junto com essa equipe. Nós, por exemplo, a equipe SZK, ela foi pioneira em trazer o que a gente chama de disjuntores, apoiado em mini implantes, mas isso desde 2013. E Sim. quando houve o convite para nós, fomos para Taiwan. Então, nossa, a partir daí, 2013, nós fomos para Taiwan, depois Itália, e assim sucessivamente. Então, eu sempre fui assim, vamos, né? Eu não pensava duas vezes para estar no estudo, para poder estar cada dia mais evoluindo e melhorando a minha técnica, meu conhecimento e passando. E dizem, né, que nada melhor do que para aprender é você ensinar. Perfeito. Né, isso também acredito muito nisso. Não é verdade, né? Uhum. Então, a gente... quantas turmas, só tenho que agradecer essas turmas que disseram sim a essa equipe maravilhosa. Então, esta equipe, vocês montaram como se fosse um curso na época e ficou ainda várias e várias turmas acontecendo. Sim. Aí agora vocês encerraram essa turma agora? Nós encerramos a vinda do grupo SZK para a Imperatriz. Uhum. Então, mas ela ainda continua em São Paulo, Campinas. Sim. Eles continuam, o grupo estão presentes. E a senhora no ensino, assim, como é que fica daqui para frente? Como é que tá essa... Ou não? De verdade, férias. Como é que tá? É de férias, por enquanto. Será que vai conseguir? Olha, Paty, eu não sei, porque tem um bichinho aqui dentro de mim que sempre fica na curiosidade. Mas eu vou me dizer assim que eu vou tirar esse ano meio sabático para mim. Né? Eu tô com meu filho fora do país. Eu ia perguntar se ele tem essa influência também para a área da saúde, odontologia. Olha, geralmente os pais eles acabam como seus pais foram, né? Não, o Henrique é uma mente brilhante. O Henrique foi para a tecnologia. Hoje ele faz uma faculdade ADS, Análise e Desenvolvimento de Software. Meu Deus, que inteligente. Do outro lado do mundo. Então é essa mente nova, esse movimento e tô eu indo atrás matar a saudade agora. Doutora Cristina, a gente está, né, no mês de março, já aí na reta final, e a gente tem o mês da mulher, né, esse mês de março, e eu queria saber, assim, o maior desafio que você enfrentou, porque a gente vê aqui uma profissional, mais uma mãe, uma empresária, e como é que é gerenciar todas essas funções, assim, de uma forma que não se desespere e fale assim, não vou dar conta. Vou escutar para aprender aqui. Então, vamos lá. Porque tem muitas mulheres nos assistindo e, às vezes, elas têm aquela sensação assim, eu não dou conta, né? Ou até mesmo pode estar hoje nessa situação de escolher ali entre ou ficar, igual você falou, abdiquei de ficar, às vezes, com a minha família. Mas existe ali, no fundo, uma gestão, né? De você abrir mão, mas você também não deixar tão solto. Conte aí o segredo aí pra gente aprender. Paty, eu acho assim, primeiramente é querer cada dia mais melhorar e estar com os melhores, né? Inclusive... Pegar a dica, né? Com certeza. Estar com os melhores. Estar com os melhores. Porque se você tá com os melhores, você caminha, você não precisa passar por todo o processo e errar. Você né? encurta, né? Encurta. E eu já vou entrar numa área que não só... a minha área é a saúde, mas a gente precisa de outros profissionais de excelência, não capacitados, de excelência, como na contabilidade, né? Para gerir, porque como eu tenho conhecimento
a fundo de uma área de saúde, eu não tenho como abraçar a área de gestão. Hoje eu tenho um gestor na minha clínica, no consultório, né? Eu atendo aqui em Imperatriz, e ele tem essa formação, essa mente aberta para estar aberto à excelência de profissionais, Sim. como na contabilidade. Já tive decepções, muitas. Infelizmente, caí, decepcionei, mas nós fomos atrás. E eu já vou comentar com vocês que hoje, eu estando com vocês, eu estou muito segura. Obrigada. Muito segura, mas por quê? Eu não fechei os olhos. Sim. Vocês me ensinam, vocês me facilitam e me ensinam por onde eu tenho que ir. Isso é muito importante. Isso dá essa segurança. Ter ali profissionais, né, capacitados para lhe ajudar. Até porque a gente entende, e a gente fala isso também no dia a dia, quando senta com o empresário, que ele estudou para ser dentista. Né? Ele estudou para fazer o que ele sabe fazer e faz muito bem. Só que quando ele vai empreender, ele vê um universo de coisas que ele não viu na faculdade. Contabilidade, gestão financeira, Sim. pessoas, e aí vai marketing, vendas, e assim, é um universo dentro da gestão. E às vezes ele se desespera, né? Então, esse ponto que você falou de ter realmente uma empresa, ter profissionais capacitados com você consegue ali gerir melhor e acompanhar todo o processo. E não é só os profissionais capacitados, mas a forma com que vocês conseguem passar. Eu tive, por exemplo, eu vou dar o exemplo para vocês, né? A gente estava num momento crítico, assim, de uma outra empresa que nós tínhamos, e quantas reuniões online de esclarecimento que vocês nos propuseram, e isso para mim não tem preço, e na organização, e realmente agora se importando, né, com aquilo, e se importando, e agora eu quero parabenizar vocês que nós estamos assim faltando 2 meses para a gente finalizar. Amém, graças a Deus, organizar 100%, né, a empresa. Então assim, a gente fica muito feliz porque isso faz parte hoje do nosso. A gente, assim, que é o nosso valor, né, Regina? É foco no cliente. Nosso principal valor. Nosso principal valor na empresa é foco no cliente. E a gente se doa muito, assim, de entender o cliente e também conseguir passar de uma forma didática que ele entenda. E uma coisa que eu lido hoje no dia a dia, porque eu fico mais à frente do comercial, e quando eu sento para explicar a situação da empresa, como está, puxo ali um acessozinho, um diagnóstico, e aí às vezes ele fala, não, isso aí é com o contador. E aí eu falo assim, não, mas você é o gestor da empresa, é você que paga os boletos. Né? Então você precisa entender o que você está pagando, o que é isso, questionar, realmente estar ali, ter um relacionamento mais próximo com a tua contabilidade. Até para você cobrar também, até né? Para cobrar, né? E aí, isso aqui, eu não entendi, o quê? E aí a gente tem essa didática hoje dentro da Odds e eu fico muito feliz em ouvir o depoimento. A gente não combinou isso, viu? É espontâneo. Mas a gente sabe que é resultado de um trabalho. E a gente fica muito feliz em ter você hoje como nosso cliente. E eu agradeço também. E saber que a gente está no caminho certo. Porque Odds quer dizer caminho para o resultado, né, Regina? Regina, a Paty ontem fez um comentário e eu achei tão interessante, eu vou colocar aqui para vocês, né? Do mesmo modo que vocês me passaram a informação mastigado, a clareza das informações, ela comentou, eu já sentei com você e o Dr. Suzuki ao meu lado e vocês me explicando passo a passo. Foi. Então, o que eu quero dizer para você aí, a ouvinte que está aqui nos escutando, que independente da profissão, nós precisamos, como profissionais, nós precisamos ser claros, verdadeiros, independente da área que esteja sendo necessitada. Sim. E isso, para mim, isso daí fecha com chave de ouro. Então, isso é um dos pontos que você acha que diferencia um profissional bom com certeza. De um profissional... Com certeza. Porque eu procuro vocês porque eu não sei da área de vocês. E quando vocês me esclarecem de uma forma clara, né, simplificada, isso facilita demais. Nessa construção de autoridade, né, e de referência dentro da sua área, o que você acha que não pode faltar assim, num profissional que ele está começando ali, se você fosse dar assim, um conselho para quem realmente está iniciando nessa área? O que ele não pode deixar de fazer, vamos dizer assim?
primeiro conhecimento da sua área, né? E nunca parar de querer ter conhecimento, Estudar, né? de estudar, né? Não só da área, mas abrir os olhos para o mundo, porque existem outras. Para a gente ter sucesso, não adianta saber só da minha área. Eu preciso estar também com profissionais, por exemplo, da contabilidade, né? Que entendam e que tenham essa clareza. Sim. Então, eu tenho que estar aberto, eu tenho que ter noção de mundo, Sim, né? Eu não sim, posso sim. só me fechar. E eu acho que até a parte técnica não vai resolver, né? Não funciona. Então, a gente precisa mesmo, assim, se debruçar, estudar, mas abrir, levantar a cabeça, enxergar quem está do nosso lado, olhar até o que os outros estão fazendo, né? Para poder a gente crescer. Principalmente com essas mudanças Sim. que estão tendo aí, que chegaram aí, né? Exatamente. Então, o jogo está mudando, né? Então, as regras estão aí na mesa, a gente precisa entender para poder a gente saber jogar. Com certeza, com certeza. É verdade. E qual o maior desafio, assim, dentro desse tempo de 27 anos? Um Sim. desafio, assim, que você pode compartilhar para quem está assistindo de um momento assim, poxa, nesse momento realmente eu me preocupei, eu me desesperei, ou eu pensei em desistir, ou se não tiver também, né? Realmente, sendo muito honesta, eu já pensei em desistir por conta dessa decepção em áreas contábeis. Mas nós passamos por situações muito desagradáveis, mas quando eu entendi, vocês me esclareceram, para mim foi... era uma água suja, se tornou uma água limpa. Interessante. Exatamente isso. Para mim foi muito difícil, porque você se vê numa situação complicada com Receita Federal e isso é muito desafiador. Foi um momento onde a senhora olhou ali para o negócio, entendeu? Eu não posso olhar só para a minha profissão, né? Eu tenho que olhar para a minha empresa, né? E aí tomar essa decisão de realmente agir ali, né? Entender o que estava acontecendo. E eu sou extremamente grata. Muito, muito obrigada. A gente que fica feliz, né, Regina? Então existia uma Cristina antes, agora existe uma Cristina depois. Nossa, glória a Deus. E a gente fica feliz pela oportunidade, porque assim, quando a doutora Cristina entrou, a gente estava ali meio que no início ainda, né, Regina? Um pouco da nossa empresa aqui, Imperatriz, que já tem em São Luís, já tem aí há 6, 7 anos, mas a Imperatriz agora faz 2 anos. Ô, Paty, eu vou contar uma coisa para vocês. As nossas conversas online... Não deixa a desejar, nada. Pelo contrário, né? Facilita até porque algumas vezes eu não poderia me deslocar e vocês foram extremamente assim profissionais, cumprir horário e não deixou a desejar de forma nenhuma. Que bom. Porque às vezes o empresário ele tem essa sensação, né? A gente tem a unidade lá em São Luís, a nossa parte operacional, ela fica lá em São Luís, né? Mas a nossa unidade aqui em Imperatriz e a outra em Teresina, a gente consegue atender, né? Consegue conversar, consegue tirar essas dúvidas. E quando tem essa oportunidade, a gente vem, faz essa visita, estreita ainda mais esse relacionamento, porque a gente também sabe que é importante, né? A gente estava conversando ontem, a gente gosta desses momentos, né? Da gente se conectar, olho no olho. É muito importante. Pra gente é um prazer, né? Estar assim com os nossos clientes, com todos eles, conhecer um pouquinho da história. Eu falo que eu vim para cá, para a Imperatriz, nessa última que eu vim, então, foi um momento bem, bem específico da minha vida, que parece que eu tive uma imersão no empreendedorismo feminino aqui dentro. Muito legal. Foi assim, foi muito legal. Eu conversava com a Patrícia, inclusive ela também foi uma das minhas inspirações, né? Ai, dentro que do legal, foi. E eu lembro assim que no final da viagem eu peguei, anotei tudo assim que eu tinha tido de insight com cada uma das pessoas que eu tinha lidado. Foi muito legal. E assim, a gente está trazendo hoje você, né? Mais tarde a gente também tem a doutora Jaine. E assim, é muito interessante esse contato com as empresárias, com as empreendedoras. A gente viu muito forte aqui em Imperatriz, né? O empreendedorismo feminino. E a gente, nesse mês de março, a gente reflete muito mais, né? Sobre todos esses pratos que a gente faz esse equilíbrio, né? No dia a dia. E assim, se tu pudesse assim, dar uma orientação também, uma dica nesse sentido, né? Desse ser mulher, ser empreendedora profissional. Tu já falou dessa questão do delegar, né? Mas tem algo a mais que tu acha que seria interessante para passar? Tenho. Gostar do que faz. Para mim, a minha profissão, todo dia eu acordo e falo,
que bom que eu vou devolver sorrisos. Sim. Então, assim, ela é mágica. Devolver sorrisos, devolver a autoestima para o paciente, aquele paciente que não sorria. E hoje ver esse sorrisão aqui na minha frente, gente, que nós estamos aqui uma de frente para a outra. É muito gostoso, mas quando você tem a experiência de saber o processo e informar para esse paciente qual é o processo, quais são as dores, quais são as dificuldades, então se torna, acredito, para a Paty, que se tornou um pouco mais fácil. Mas é um grande presente de Deus, realmente a minha profissão, e estar com pessoas como vocês. Que bom. Eu acho que a palavra seria propósito, né? Quando você encontra um propósito ali dentro do que você nasceu para fazer, você se encontra literalmente no que você está vendo, o resultado que você está gerando. Eu conto por experiência própria. A gente começou aqui na Odus, eu brinco que eu entrei como sócia, mas assim, eu brinco com o Felipe que era sócia de nada, porque a gente não tinha clientes, né? E hoje, graças a Deus, a gente teve a experiência, né, Regina? Antes de gravar o podcast, a gente estava com outra cliente, de ver assim, chorando, sabe? Contando a história. Então, a gente vê muito o propósito de estar ali. Falar assim, a gente chegou aqui e a gente vai conseguir ajudar, vai conseguir orientar, vai segurar pela mão, vai trazer a orientação. E ontem a gente também visitou uma outra cliente e quando eu fechei com ela, né? Ela estava nessa situação também que ela chorou. E às vezes eu me deparo muito com essas situações. E às vezes assim, a gente tem que dar uma segurada e falar assim, olha, a gente vai te ajudar. A gente vai te orientar e vamos. E meio que dar a mão para poder levantar essa pessoa que às vezes está pensando em desistir. Porque a gente sabe que empreender não é fácil. O lado humano de vocês um contrapeso muito importante. E aí a gente vê esse diferencial. Então, para mim, eu vi como um propósito. Então, todas as pessoas que eu chego para vender, né, às vezes eu chego ali e aí ele me conta uma história. E eu ouço muito a frase assim, eu falei com Deus, tu chegou hoje. Eu estava falando com fulano de tal ontem que eu precisava e tu chegou hoje. Então, que lindo. Eu comecei a entender que isso é um propósito. Então, assim, do que ela falou sobre a profissão dela, né, de devolver esse sorriso. Então, às vezes, a pessoa tá com a autoestima lá embaixo. Sim. Eu não gostava de fazer foto, nem vídeo, não gostava de aparecer sorrindo. Então, se eu fizesse uma foto, era assim, não sorria. E aí, depois da Orthognite agora, não sei se tá bonito, mas tá linda. Sim, como não? Tá sim. Então, assim, eu ganhei uma outra, né, uma outra força, assim, poxa, agora eu posso sorrir, agora eu posso realmente demonstrar alegria. E isso interfere também no nosso emocional. Com certeza. Eu até li um livro falando que se você não ri, a expressão do sorriso, ela gera na parte interna do corpo uma reação de alegria. Então, se eu não sinto livre para sorrir, isso impacta o meu emocional. Sim, com certeza. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu tenho que sorrir. E agora, né, bateu, eu já tô sorrindo. Todo mundo. Daí eu queria compartilhar um depoimento sobre a minha experiência com a doutora Cristina. Eu contei que lá no início, né, ela me orientou a ir para psicóloga e depois a gente começou todo esse processo. E assim, o que mais me encantou foi como você me atendia. Então, você chegava, ia explicando o que ia ser feito e até mesmo, como a minha boca é pequena, eu tinha experiências negativas com outros profissionais. Eles sempre me rasgavam, puxavam demais. Eu ficava assustada que eu tinha medo de dentista. E aí você gerou realmente essa confiança, essa segurança. Falar, Paty, vai fazer um barulhinho, vai doer um pouquinho. E aí ela vai conduzindo. E essa didática, eu fiquei simplesmente, falei, meu Deus, nunca mais eu deixo ela. Porque transmite essa segurança. E a gente vendo aqui você falando do seu histórico, né, de capacitação, de conhecimento, e o amor e o propósito pela profissão, a gente vê que isso somou, né, na profissional que você é, de referência realmente hoje. Eu te agradeço. E eu fico muito feliz, porque eu falo para ela, eu amo muito ela. Eu também. E eu acredito, assim, que essa autoridade e a referência que você construiu, né, durante todo esse tempo, ela vem desse propósito, ela vem desse cuidado, dessa atenção aos detalhes, né,
Então, tudo isso foi sendo construído. Então, parabéns, né? Parabéns por toda a sua trajetória, por tudo isso que a senhora já construiu até agora. E que a gente espera que ainda construa muito mais, né? Amém. Este ano sabático na parte da educação é só um período. Porque, são umas assim, férias. São umas férias. Eu acho que ela não aguenta. Eu acho também que ela não vai ficar longe muito tempo. E eu acredito realmente assim, que Deus, ele tem propósitos, né, na nossa vida, na vida de cada um, e que assim, muitas coisas boas ainda estão por vir, né? Em nome de Jesus, as coisas ainda vão melhorar ainda mais, Em nome né? de Jesus. E é isso, a gente gostaria, acho que deu mais ou menos o tempo, né, dos cast, já passou passou rápido, né, doutora? Nossa, que delícia. E eu quero lhe agradecer, né, por a senhora ter vindo, Imagina. topado esse convite de falar um pouquinho sobre essa trajetória, né, ter compartilhado. Queria saber se a senhora quer deixar uma mensagem aí final para o nosso Oduscast. Tenho. Diga. Estejam com os melhores. Essa é o meu deixa. Estejam com os melhores, porque facilita demais a caminhada. E a Odus, para mim, realmente foi... Não tem explicação para te agradecer, assim, do trabalho que vocês fizeram comigo. A Paty sabe, né? Sim. Então, estejam com a Odus. Obrigada, muito obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. A gente ficou muito feliz em ter tirado esse tempinho na sua agenda, Imagina. né, gente? Porque a agenda de dentista Ali, é a bem gente viu desafiadora, ontem. mas a gente Imagina. ficou muito feliz em lhe receber aqui. E estamos juntos em 2026. Com E certeza. vamos abrir o champanhe. Vamos. É verdade. E vamos comemorar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a você que está aí acompanhando. Para a gente finalizar, eu queria que a doutora deixasse as redes sociais, Perfeito. aonde as pessoas lhe encontram. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vão querer ir lá no seu consultório, aonde é o endereço, as redes sociais, porque a galera vai lá. Tá, atualmente eu estou no Medical Center, 6º andar, e meu Instagram é doutora.cristinadekik, né? Tudo The junto. É o The Check, que era o The Kik, que a gente estava... Antes da gente começar, a gente estava falando do meu sobrenome. E o que precisar, estou nesse ponto onde vocês podem me encontrar. Perfeito. Obrigada Show. por tudo. Show, É isso, Regina. então, muito obrigada. Até o próximo Oduscast.